área protegida. Temos aqui a sobrancelha, temos os cílios, não, temos outra parte aqui que eu esqueci o nome, como é que chama essa parte aqui? Pálpebras, isso mesmo, nós temos as pálpebras primeiramente, temos os cílios para proteger dos cistos, poeira que cai dentro dos olhos, temos a sobrancelha, que é como fosse aquele friso que protege do líquido que escorre na testa, suor, água e tudo mais, né? E nós temos, além disso, essa cavidade, ela está dentro de uma cavidade óssea, olha, ela tem toda essa parte de osso em volta dela. Tudo isso para proteger o quê? A menina dos olhos, que é aquilo que faz a gente enxergar. Então, assim como a menina dos olhos, essa parte tão frágil, mas tão importante no corpo, ela é totalmente protegida, nós também, como partes importantes no corpo de Cristo, somos protegidos, guardados por Ele dia e noite. Olha, as pálpebras, elas se fecham instintivamente. Ao menor sinal de perigo, elas já se fecham. Assim, olha, Deus protege a tua vida, Deus protege a minha vida, Deus protege a nossa vida. E Deus protege tudo aquilo que temos, tudo aquilo que somos nele, tudo aquilo que Ele nos deu, a sua herança. E se tem algo que Deus faz questão de proteger em nós, é a nossa família, o nosso lar. Se o inimigo ataca com tudo as famílias dos lares, por outro lado nós temos a proteção de Deus. Mas para que essa proteção de Deus funcione sobre nós, tem algumas regras a seguir. A primeira regra é se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, reconhecer que tudo vem dele, somos dele, tudo vem dele, tudo é para ele. E nunca se humilhar debaixo da proteção da poderosa mão de Deus, sabe o que é? É nunca sair da sua presença. Muitas vezes achamos que estamos bem, tudo vai indo bem, temos prosperidade, temos paz, alcançamos tudo aquilo que nós queríamos. Não faz mais diferença estar no culto, não faz mais diferença buscar a Deus, não faz mais diferença orar. Para quê? Eu já alcancei tudo que eu queria, estou bem. Mas nunca se esqueça que a condição para permanecermos protegidos contra as astutas ciladas do inimigo é estarmos debaixo da potente e poderosa mão de Deus. É estarmos ali, olha, abrigados à sombra do Altíssimo. É estarmos totalmente, inteiramente dependentes dEle. Nunca saia debaixo das mãos do poderoso. Nunca saia debaixo da sua presença. Nunca saia debaixo da sua proteção. Porque a palavra de Deus diz claramente que o inimigo anda ao derredor procurando a quem possa tragar. Ele quer tragar, ele quer destruir. E muitas vezes, depois que a pessoa sai debaixo da poderosa, potente mão de Deus, se vê esbagaçada, se vê estraçalhada, vê que tudo se perdeu, ela pensa: poxa, eu nunca deveria ter saído debaixo da poderosa mão de Deus. Mas sempre é tempo de se humilhar, sempre é tempo de reconhecer que somos inteira e totalmente dependentes da mão do Senhor. O versículo 8 da primeira carta de Pedro 5 vai dizer: estejam alertas e vigiem, antes lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lance sobre ele a ansiedade, não ceda às propostas do inimigo. O inimigo está te dando, te oferecendo. Deus tem muito mais. A palavra de Deus aqui diz que Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de nós. Ele cuida de nós. Quem se acha que pode cuidar melhor? O inimigo ou Deus? É claro que é Deus. O inimigo não pode te dar nada. Ele só toma, ele tira. Ele dá, mas ele arranca com as duas mãos. Não ceda às propostas, às ofertas que Ele faz. Descanse no Senhor. Coloque sobre ele toda a sua ansiedade. Não ceda. Isso não é somente para os grandes artistas, os grandes cantores que recebem grandes propostas, assinam grandes contratos. Às vezes, a proposta do inimigo vem uma coisa pequena, vem algo fútil, sem valor, que nós, por não vigiarmos, acabamos aceitando. Às vezes a proposta do inimigo vem simplesmente no prato de lentilhas. Ora, Esaú
não trocou o seu direito de primogenitura, a sua herança em família, por um simples prato de lentilha. O que é prato de lentilha? Quanto custa 1 quilo de lentilha? Nessa hipervalorização do feijão, até a lentilha ficou caro, 10 reais. Mas mesmo assim, um prato de lentilha é algo que não tem muito valor. E Esaú trocou o seu direito de primogenitura, a sua herança, por um prato de lentilha. Isso quer dizer que muitas vezes o inimigo oferece coisas fúteis, coisas sem valor, coisas de tão pouca importância, e nós acabamos aceitando. Às vezes ele fala: olha, eu tenho algo melhor para você do que essa herança que Deus te deu, eu posso te dar. Olha, eu tenho uma esposa melhor para você, você merece algo melhor. Eu tenho um esposo melhor para você, olha, você merece algo melhor, sabia? Olha, você não foi feito para viver desse jeito, eu tenho um lugar melhor para te colocar. E nós, por não estarmos vigiando, por não estarmos debaixo da potente e poderosa mão de Deus, acabamos aceitando. Somos ludibriados, enganados pelo inimigo. E aí acabamos aceitando a sua proposta e acabamos sendo tragados. Mas o versículo 9 na palavra de Deus vai dizer: resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. Resistam-lhe, não cedam, resistam, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Ou você pensava que só você que está passando por esse sofrimento agora, por essa dificuldade? A palavra de Deus aqui está dizendo que os irmãos em todo o mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos que você e a sua família passa. Todos sofrem, todos, não é só você. Mas aqueles que resistem até o fim, não cedem à pressão do inimigo, esses são exaltados, esses recebem de Deus tudo aquilo que Deus tem para dar. Porque o versículo 10 em seguida vai dizer: o Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. Olha só que promessa bonita. Eu quero que você guarde essa promessa para você, que é tua, inteiramente tua. Olha, o Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo. Esse sofrimento que você está passando é passageiro, é por um pouquinho de tempo só. Olha, as promessas do Senhor, as bênçãos do Senhor são eternas, são para sempre, são duradouras, não tem prazo de validade, não perecem. Mas o nosso sofrimento é por um pouco de tempo, porque em breve Deus vem com refrigério, em breve Deus vem com a surpresa. A palavra da quinta-feira que nós lemos aqui: nos piores momentos da nossa vida, Deus vem com as melhores surpresas. Deus nos surpreende, Deus vem com os presentes dele para nos alegrar nos piores momentos da nossa vida. Está passando por um momento muito difícil? Fique alerta, fique atento, porque são nesses piores momentos que Deus aparece com as melhores surpresas para a sua vida. Amém? Por isso, não ceda, resista, vigie, não aceite as propostas, as ofertas de Satanás, porque a bênção de Deus é melhor. A tua família é o melhor que Deus tem para a tua vida, é o melhor que Deus preparou. Tua esposa é a melhor esposa que Deus tinha para você. Teu esposo também é o melhor de Deus. Pastor, mas eu não acho não. É tempo de você começar a visualizar aquela pessoa que você sempre desejou, porque é isso que Deus vai fazer na vida do seu esposo, na vida da sua esposa. Ele vai transformar, ele vai restaurar. Comece desde já, não ver como ele é, como ela é agora, mas como você gostaria que fosse. E ao mesmo tempo, não seja tão hipócrita. Comece também a ver em você que você precisa melhorar também. Não é só o seu esposo,
Você precisa, todos nós precisamos, porque nós temos essa tendência de vermos as falhas do outro, mas não vermos as nossas falhas. Se você quer que o seu cônjuge muda, o que você precisa mudar? O que precisa mudar em você? Alguma coisa precisa mudar. Então, da mesma maneira que você vai visualizar essa mudança na vida do seu esposo, da sua esposa, comece também a visualizar essa mudança na sua vida. Olha, Senhor, eu quero ser o melhor esposo do mundo, quero ser a melhor esposa do mundo, eu quero ser o melhor filho, eu quero ser o melhor pai, porque eu não tenho sido. Eu quero ser, Senhor, como eu posso ser? E a palavra de Deus vai nos dar as diretrizes, vai nos dar as orientações. Então isso que é valorizar aquilo que Deus nos deu, valorizar a família, valorizar o esposo, valorizar a esposa. É um bem tão grande, é um bem tão precioso. E Satanás está de olho, Satanás está oferecendo, fazendo propostas. E quando você não cede às propostas do inimigo, aí ele vai querer arrancar, como ele fez com Nabote. Nabote resistiu, não cedeu, não entregou, não trocou, não vendeu. O que o inimigo fez? Então eu te mato e vou tomar e vou destruir tua planta. Olha, vocês pensam que o rei Acabe queria a plantação de vinha só porque era bonita? Só porque tinha frutos? Ele queria continuar guardando, zelando daquela propriedade, continuar plantando. Ele queria fazer uma horta. Ele queria destruir aquela plantação para fazer a sua horta no lugar. Quem já mexeu com horta sabe o que vai numa horta? Estrume. O adubo usado na horta é estrume, para fazer nascer os legumes, as hortaliças, verduras, é estrume. Acabe queria a bela vinha de Nabote para destruí-la, deixá-la no chão, arrancar todos os frutos, jogar estrume para fazer uma horta. É isso que ele quer fazer com nossas vidas. Ele quer nos deixar na lama, ele quer nos deixar no meio do estrume, ele quer arrancar os nossos frutos, ele quer destruir. Ele não quer simplesmente para cuidar, ele quer para destruir. E nós, qual é a nossa reação? Resistir, não entregar, não se corromper, não trocar, não vender, não aceitar as propostas do inimigo, não nos sujarmos. Olha, talvez você já tenha ouvido falar daquele bichinho, um pequeno animal chamado arminho. Sabe como é o arminho? O arminho é como se fosse um pequeno coelho. Ele vive em tocas e ele tem uma bela plumagem. Ele tem um pelo, o mais branco de todos os animais é o pelo do arminho. Uma plumagem branquinha, lisinha, lindo, dá gosto de ver. Ele vive em tocas. Existem caçadores que são especialistas em caçar o arminho, porque dá um belo prato, como o coelho. Qual é a estratégia desses caçadores? Sabendo que o arminho é muito ligeiro, é muito ágil, como os coelhos, e eles não conseguem pegá-lo, sabe o que eles fazem? Eles, sabendo que o arminho tem um zelo, um cuidado muito grande, especial com a sua plumagem, com o seu pelo, eles sujam toda a entrada da toca do arminho com graxa. Aí o arminho, quando está sendo perseguido pelos caçadores, chega diante da toca, vê que ela está cheia de sujeira em volta, e a abertura é pequena, exatamente o suficiente para ele passar, arrastando-se, encostando-se nas beiradas, nas extremidades da abertura da toca. Ele olha assim, ele vê que se ele passar ali pelo meio da entrada da toca, ele vai sujar o seu pelo, ele vai se lamear tudo de graxa, ou lama, como eles põem. Ele não entra na toca, e não entrando na toca para sujar o pelo, ele é facilmente apanhado pelos caçadores. Ou seja, ele morre, mas não suja o pelo. Ele morre, mas não se corrompe.
morre, mas não se contamina. É assim que tem que ser a nossa vida. Preferimos morrer do que nos contaminarmos, sujar o nosso pelo com as propostas sujas de Satanás. Você está disposto a isso na sua vida? Morrer, mas não se sujar? Morrer, mas não aceitar as propostas do inimigo? É um desafio. E para isso precisamos estar debaixo da poderosa, da potente mão de Deus, humilhados diante dele, para que a seu tempo ele nos exalte. Não é o nosso tempo, é ao tempo dele. O tempo da nossa humilhação dura exatamente o tempo que Deus tem para nos exaltar. É no tempo da nossa exaltação que termina a humilhação. Mas eu queria terminar antes o período da humilhação na minha vida. Existe um período que Deus permite a humilhação, mas aos humildes Ele dá graça e Ele exalta. E quando somos exaltados, temos que permanecer no nível, ou seja, embaixo da potente e poderosa mão de Deus. Nabote morreu, perdeu a sua vida, mas morreu com dignidade, perdeu sem entregar. O inimigo tomou, arrancou, mas ele morreu digno, permaneceu íntegro, não se corrompeu, não aceitou as propostas de Satanás na vida dele. Assim tem que ser conosco. E por fim, temos que cuidar, zelar da plantação que Deus nos deu. Como você está cuidando, zelando da sua plantação, a vinha que Deus te deu para cuidar, a sua família? Isso. Como tem sido a criação dos seus filhos? Tem deixado eles à vontade? Hoje, crianças de 3, 4 anos já têm um celular nas mãos, um tablet, e ali o perigo, eles podem abrir qualquer janela, ver qualquer coisa, postar qualquer coisa. Você tem ficado de olho o que seus filhos têm visto, o que seus filhos têm postado, que fotos eles têm postado ali nas redes sociais, com quem eles têm conversado. É um perigo muito grande. Deus te deu uma vinha para cuidar, e essa vinha tem que ser cuidada, zelada com todo zelo, com todo cuidado. Deus te deu um esposo, uma esposa. Como você tem cuidado do seu esposo, da sua esposa? Você tem se interessado em orar por ele, orar por ela? Você tem observado como está a vida espiritual dele, a vida espiritual dela? O marido, que é o sacerdote do lar, tem provido o alimento espiritual na sua casa? Ou você tem se entregue aos prazeres do mundo, abraçado as propostas de Satanás e deixado a sua casa, a sua família de qualquer jeito? Deus vai cobrar. Você, marido, é o sacerdote da casa, é o responsável pela vida espiritual do seu lar, da sua família. Isso é sério. Muitas esposas têm se sobrecarregado, assumindo essa função de sacerdotisas, assumindo a função de coluna do lar. E uma coluna tem que aguentar peso, e muitas vezes a mulher não aguenta, porque não é próprio da sua estrutura. E o marido está bem, folgado, tranquilo, assistindo qualquer programa de televisão, deixando qualquer sujeira imundícia entrar na sua casa, através da tela da televisão, através da tela do computador, através daquelas imagens. Isso trazendo contaminação para todo lar, para toda a casa. O inimigo só olhando, esperando o momento certo para abocanhar toda a herança que Deus te deu, a sua família, o seu lar, os seus bens, a sua propriedade. Ele quer arrancar. Enquanto você estiver resistindo-lhe na fé, ele não pode. Mas quando você bobeia, baixa a guarda, quando você não vigia, quando você deixa o léu, quando você deixa de qualquer jeito, ele vem, entra e destrói. E depois da destruição, a restauração dá muito trabalho. A restauração é muito difícil. Zele por aquilo que Deus deu. Isso é sério. Cuide. Assuma a função de sacerdote no teu lar. O sacerdote no Antigo Testamento era aquele que falava com Deus, ouvia a voz de Deus,
falava com Deus, ouvia a voz de Deus, estava na presença de Deus, consultando a Deus, levando a Deus os problemas da nação, da família. E nós temos essa função de Deus. Só que muitas vezes não achamos que nós estamos num parque de diversão. Esse mundo não é um parque de diversão, é um campo de guerra. Esse mundo não é um parque de diversão para nós estarmos de qualquer jeito aí, à la vontade, curtindo. Nós estamos no meio de uma batalha, um campo de guerra. E as armas que o inimigo usa contra nós são as mais pesadas possíveis. Elas são prontas para destruir mesmo. É uma destruição em massa. Ele quer acabar com os nossos lares, com as nossas famílias, com as nossas vidas espirituais, com tudo que nós temos, com tudo que nós somos. E nós não fechamos, entregamos de mão beijada para o inimigo. Mas nessa noite, eu quero que você tome posição. Eu quero que você se decida. A partir de hoje, o inimigo não brinca mais comigo. A partir de hoje, o inimigo não tem mais vantagem sobre a minha vida, não tem mais vantagem sobre o meu lar, sobre a minha família. A partir de hoje, eu vou tomar posição na minha casa. A partir de hoje, eu vou guerrear. A partir de hoje, eu vou valorizar aquilo que Deus me deu, minha família, meu lar, minha herança, meus filhos. Eu vou cuidar. Eu vou proteger. A partir de hoje eu vou me colocar debaixo da mão de Deus. Eu vou me humilhar. Eu vou procurar estar humildemente na posição que Deus tem para mim, no centro da vontade. A partir de hoje eu tomo essa decisão. Se você também toma, fique em pé junto comigo e comece agora a orar, interceder, clamar, pedir. Comece a partir de agora, levantando sua voz em oração, se colocando em posição de ataque, de defesa, no meio desse campo de batalha, declarando que você não vai deixar o inimigo levar vantagem sobre você, sobre o seu lar, sobre a família. Comece a clamar, comece a pedir. Senhor, estamos no meio desse campo de guerra, Senhor. Estamos no meio desse campo de combate. O campo é perigoso. O campo é minado. Temos que tomar cuidado no lugar onde nós pisamos, aonde nós andamos, para onde nós vamos. Senhor, o inimigo muitas vezes tem atacado, não poucas vezes levado vantagem. O inimigo ronda, o inimigo cerca, o inimigo está ao derredor, mas nós sabemos que ao nosso redor está a tua presença, está a presença do teu Espírito Santo, está tu conosco, Pai. E nós sabemos que tu estás guardando, estás protegendo.